Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Primeiramente quero pedir desculpas, né, porque vou falar num tom um pouco mais baixo do que a gente já tá acostumado, tá habituado. Eu tô com uma dorzinha de garganta chata essa semana, mas vai ficar tudo bem, a gente não pode ficar sem vídeo aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre esses amistosos, esses últimos testes da seleção brasileira, visando aí a Copa do Mundo, algumas novidades testadas, né, nas escalações ou entrando do decorrer das partidas. A gente vai resumir o que foram essas vitórias maiúsculas, né, nesses amistosos contra a Gana e contra Tunísia na última data FIFA que antecede a convocação final. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos começar aqui a nossa análise, abrindo nossas anotações. Bom, o Tite fez alguns testes, né? Como o Militão na lateral direita, o Alex Telles apoiando por dentro, uma escalação bem mais ofensiva, né? Sem o Fred, com o Paquetá de segundo volante, um quarteto ofensivo formado por Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison. Tudo isso no jogo contra a Gana, tá? Na última sexta-feira, vitória por 3-0. Para mim, essa deve ser a formação utilizada quando o Brasil precisa jogar contra times mais defensivos e com menos qualidade técnica, visando a Copa do Mundo, o jogo contra Camarões, por exemplo. O time mostrou um futebol leve, ofensivo, construiu o placar muito rapidamente, vencendo por 3-0, assim, com muita facilidade, sem maiores dificuldades. Eu sempre digo, quando um time consegue se impor e construir essa imposição em placar, não quer dizer só que seu time jogou muito bem, mas tem um adversário também que se mostrou muito frágil. E acho que Gana vai passar realmente muito calor nessa Copa do Mundo, num grupo complicado, né, com Portugal, com Uruguai, se mostrar a mesma bola que mostrou contra o Brasil, porque o Brasil realmente passou por cima, atropelou. Nesse jogo também entraram Bremer no lugar do Thiago Silva, né, o Antony no lugar do Rafinha, o Fabinho no lugar do Casemiro e o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, beleza? Bom, já no jogo contra a Tunísia, que foi o último antes da convocação final para a Copa do Mundo, em tese, né? O Tite usou uma formação que ele pretende começar a Copa, com Danilo de volta à lateral direita e com o Fred no meio campo. Então, em relação ao jogo contra a Gana, saíram do time o Militão e o Vinícius Júnior, mostrando realmente que o Paquetá será utilizado como um meia aberto pela esquerda, quase um ponta. Sinceramente, eu não gosto dessa opção pelo Paquetá com o Vinícius no banco. Também não gosto do Paquetá de volante. O melhor Paquetá joga como meia por trás do 9, ou no máximo como um dos meias ali de um 4-3-3, que não é a formação que o Brasil joga. Outra opção de escalação que o Tite usou bastante ao longo do ciclo foi o 4-4-2 com o Neymar e o Paquetá soltos na frente. Em nenhum desses casos a gente tem o melhor Paquetá, mas ele não sai do time, né? Eu tenho batido nessa tecla, tenho falado isso aí, tem pelo menos aí 2 anos e meio, só de canal a gente tem 2 anos e 9 meses, quase 3 anos. Os mais antigos aqui do canal vão lembrar que eu tô dizendo isso há muito tempo, mas tem gente que só vai descobrir quando for tarde demais. Se o melhor Paquetá joga na posição do Neymar, então ele tem que ser reserva do Neymar, ponto. Não quer dizer que eu sou hater do Paquetá, que eu acho que o Paquetá é ruim. Não, mas o Paquetá... Por que o Paquetá é intocável, cara? A ponto de jogar improvisado em posições que a gente tem ótimas opções. Doeu de ver Vinícius Júnior no banco hoje para o Paquetá jogar de ponta. Ele saiu no intervalo. Se ele joga como ponto, o Vinícius Júnior senta. E a gente tem o Antony, tem o Rodrigo como opções da posição. Se ele joga de volante, o Fred sai do time. Nomes como o Fabinho, como o Bruno Guimarães ficam ainda mais atrás na fila, né? Porque a gente sabe, o Fred saindo do time agora, ele vai ser a primeira opção caso ele se contar, né, com algum outro volante, caso o Paquetá não possa jogar. E se joga ao lado do Neymar, o Brasil abre mão de ter um centroavante, seja o Richarlison, que para mim vai ser o titular na Copa, ou o Matheus Cunha, que foi convocado para ser o reserva que emula as mesmas características. Contra a Tunísia, o Brasil foi mais bem testado, né, sobretudo nos primeiros 20 minutos. O jogo chegou a estar 2-1, inclusive muito pegado, a torcida da Tunísia vaiando até um hino brasileiro. Cada posse de bola também do Brasil, teve confusão em campo, teve um caso muito triste, né, de racismo, né, na comemoração do nosso segundo gol, jogaram uma banana para dentro do campo, e é muito triste, principalmente por partir de uma seleção africana, né, enfim. Muito boa a atuação do Rafinha, 2 gols,
Richarlison também indo às redes mais uma vez, belíssimo passe do Casemiro no primeiro gol do Rafinha, Neymar marcando de pênalti, se aproximando ainda mais do Pelé na artilharia. Faltou dizer quem foram os autores dos gols no primeiro jogo, né? O Richarlison marcou 2 e o Thiago Silva marcou 1, beleza? Nesse jogo aqui contra a Tunísia, voltando, o Pedro entrou e foi às redes, ele entrou no segundo tempo, assim como o Vinícius Júnior. Aliás, eles dois entraram no intervalo nos lugares do Richarlison e do Paquetá. Nesse jogo também entraram o Ibáñez no lugar do Marquinhos, o Renan Lodge no lugar do Alex Telles, o Antony no lugar do Rafinha e o Rodrigo no lugar do Fred. Essa última alteração é interessante, né? Rodrigo por dentro. O Tite já chegou a dizer que ele é um jogador também de articulação, não só de aceleração. E me incomoda um pouco o Fred jogando mais adiantado pela direita, sendo que ele é canhoto. Ele praticamente é induzido a chutar todas as bolas, porque se for para armar, vai ter que usar a perna direita, né? Não é a boa dele. Final, Brasil 5-1, no último teste antes da Copa do Mundo. Nessa lista, né, para essa data FIFA, o Tite não chamou o Gabriel Jesus, que também é semelhante ao Richarlison, joga tanto centralizado quanto aberto, seria uma opção para manter o padrão de jogo do titular. Quem foi convocado foi o Firmino, que ficou muito tempo fora da seleção. É outro caso de ser um cara que não rende o melhor que pode no sistema que o Tite montou, mas que pode ser uma alternativa para mudança de padrão, né? Assim como o Pedro, que finalmente começou a ter uma boa sequência como titular do Flamengo, que justifica a convocação dele. Ele há muito tempo é o melhor 9 de ofício que temos na geração. É necessário ter um cara como esse entre os convocados. Acredito que ele vai estar entre os 26 e não foi tão testado assim nos amistosos, até porque a situação onde a demanda dele é necessária não seria possível de emular, né, em amistosos contra Gana e Tunísia. Ainda assim ele entrou, né, o gol dele foi muito particular de mostrar essa situação que ele vai ser útil na Copa, porque foi uma situação em que o Vinícius leva a bola para a direita, tenta um passe ou até mesmo um chute, a bola espirra na defesa e sobra para ele. Então ele é um jogador que vai consertar jogadas erradas dentro da área, criação de jogadas que não terminam da forma pensada, mas ele pode dar um fim à jogada, um fim inesperado, pode ser uma alternativa de bola alçada na área, ele é muito interessante. Mesmo assim, seria interessante também, né, começar uma das duas partidas com ele, para ver como o time se comportaria com ele entre os 11. Mas ele entra no intervalo, joga 45 minutos, com o Vinícius Júnior no time, no lugar do Paquetá. Me agradou a situação em que ele entrou em campo. Pena que foi pouco tempo, porque depois outras alterações foram feitas. Mas seria interessante esse teste dele como titular, para a gente ver se o time todo jogaria em função do 9, ou se seria só uma opção de bola levantada na área em emergências, né? Aqueles momentos que o Brasil está precisando de gol, e coloca o 9 na área lá e começa a alimentar ele no jogo aéreo. Outro teste que eu gostaria de ter visto era o Fabinho na lateral direita. Já que o Daniel Alves não foi convocado, o Tite convocou só o Danilo, né, como jogador da posição, e ele citou que outros jogadores poderiam fazer o papel. A gente imaginou então que o Militão e o Ibáñez poderiam ser os Danilos, entre aspas, né, nessa função de lateral base que o jogador da Juventus faz. Hoje nem foi o caso. Hoje, no caso, dia 27, esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, eu estou gravando na terça, né, logo após o término da partida contra a Tunísia. Nessa partida, né, contra a Tunísia, o Danilo jogou um pouco mais pelo meio e o Alex Telles um pouco mais preso. E quando o Daniel Alves joga, ele faz exatamente essa função, ele costuma apoiar por dentro, deixa o lateral esquerdo de base. Essa opção me agrada mais, porque eu prefiro uma saída de 3 com o zagueiro da esquerda sendo canhoto. E essa função o Alex Telles desempenha muito melhor do que pelo meio. Não que ele tenha ido mal pelo meio na partida contra a Gana, beleza? Fora que a gente teria o Casemiro e o Fabinho juntos, coisa que muita gente até pede que aconteça. Outro ponto que temos que falar é a infeliz lesão do Arana, que tirou ele da Copa do Mundo, praticamente confirmou o Telles. Além disso, o Alexandro, que já tinha ficado de fora, por lesão em outras listas, machucou de novo. O Renan Lodge foi convocado no lugar, mas eu nem acredito que isso ameace a posição nem do Alexandro nem do Alex Telles na lista final. A dúvida agora é qual dos dois vai ser titular. O Telles foi muito bem nesses dois amistosos e mostrou uma versatilidade que a gente não conhecia dele. Outras observações. Bremer, dessa vez, foi convocado no lugar do Gabriel Magalhães. Aliás, nenhum jogador do Arsenal foi chamado. Nem o Magalhães, nem o Jesus e nem o Martinelli. Acredito que ainda dá pro Bremer, né, ou pro Ibáñez sonharem com uma vaga, mas sinceramente me soou muito como um pedido do Arteta, técnico do Arsenal, deixar de convocar esses jogadores, já que o Brasil ia jogar amistosos na data FIFA, diferente dos europeus, né, que jogariam partidas oficiais. Aqui é uma opinião minha, um feeling meu, não é informação, tá? Na minha opinião, pelo menos o Jesus tá na Copa e o Magalhães
está bem encaminhado. O Martinelli, quando jogou, foi muito bem até, né? Mas ele tem uma concorrência um pouco mais pesada, né? Do Rodrigo, na minha opinião também do Matheus Cunha, já que eu acredito que o Jesus e o Pedro estão dentro, assim como o Richarlison, beleza? Eu não acho que vão mais de 8 atacantes, né, para a Copa do Mundo. Talvez ele possa levar 9, mas eu não acredito que vai acontecer. Acho que o Rafinha e o Antony para a direita, Neymar, Richarlison, Jesus e Pedro nessas posições mais centrais, né? Neymar um pouco mais atrás dos dois. E na esquerda, Vinícius Júnior, e eu levaria o Rodrigo. Seriam meus 8 atacantes, beleza? E por fim, Everton Ribeiro. Acho que a convocação dele foi mais um sinal de alerta para o Felipe Coutinho, né? Que ele não tem cadeira cativa na seleção brasileira, até porque enquanto ele não estava sendo convocado, quem ia era o Everton Ribeiro. Mas como o momento do Coutinho não é bom lá no Aston Villa, ele ficou de fora dessa vez. Eu interpreto como uma corda, Coutinho. Se você não jogar bem, né, o Everton vai no seu lugar. Mas acho que o plano A é mesmo o Coutinho, beleza? Assim como eu acho que o plano A é o Daniel Alves, mas a comissão técnica já se prepara para a possibilidade de não tê-lo, né? Porque a fase não é boa lá no México, ele vem jogando no meio e não na lateral. A opção é o Ibanhas, né? Que o próprio Tite disse que pode fazer a posição, assim como o Militão já está dentro, até como opção de zagueiro mesmo. Então vagas em aberto na lista e disputas por posição: Daniel Alves ou Ibanhas, Gabriel Magalhães ou Bremer, Coutinho ou Everton Ribeiro e Rodrigo ou Martinelli. E se ele quiser levar mais uma opção de 9, seria Firmino ou Matheus Cunha, isso considerando que Pedro e Gabriel Jesus estão dentro, beleza? Sinceramente, eu acho que Daniel Alves, Gabriel Magalhães, Coutinho e Rodrigo ainda lideram a preferência. E essa última questão aí, Matheus Cunha ou Firmino, talvez pela frequência nas convocações, o Matheus Cunha. Se ele quiser ter uma opção ali para mudar o estilo de jogo, colocar um falso 9, pode ser o Firmino, ou pode ser que ele não leve nenhum dos dois, ele leve um jogador sobrando para uma posição. De repente, Daniel Alves e Ibanhas dentro na mesma lista, né? Ou um zagueiro a mais, ou o Everton Ribeiro e o Coutinho também juntos, ou o Rodrigo Martinelli também juntos, como já foi em outras listas, só esperando para ver. A lista sai no início de novembro, e no dia 24 a gente vai ter a nossa estreia na Copa do Mundo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!